Aula de hoje, impedância complexa em notação de fasores. Nós vamos fazer uma revisão e aplicar as técnicas de resolução dos problemas de circuitos elétricos, usando técnicas, né? Na última aula, a gente falou sobre o conceito de impedância, né? Falando do conceito de impedância, aqui a gente tem um circuito RL, onde eu tenho um resistor e um indutor. A impedância seria a soma fasorial desses dois. A gente estava acostumado com a resistência no circuito de corrente contínua, né? Nesse de corrente alternada, nós temos mais um elemento. Quando não é uma bobina com seu indutor, é um capacitor com a sua reatância capacitiva. Mas o que nos interessa hoje é a metodologia de resolução dos problemas. Problema desse tipo, né? Aqui a gente tem um circuito RL, onde eu tenho um resistor de 5 ohms e uma bobina com um indutor de 10 ohms, né? Aí ele deu o valor da resistência ohmica, 5 ohms, mais uma indutância de 2 milihenry. E tem uma tensão aplicada de 150, sendo de 5.000 T's. Aí ele pede para achar a impedância complexa. A primeira coisa que a gente faz aqui é determinar a reatância indutiva desse circuito. Ela é definida por ômega-L, né? Aí nós vamos só substituir a parte literal pela parte numérica. Essa fórmula aqui a gente já demonstrou no início da aula, né? Quem é o ômega? Ômega é o coeficiente de T, que é 5.000, ou seja, 10 elevado a 3. Quem é o L? O L é a indutância, né? Ele escreveu aqui, ó. É 2 milihenry, né? Eu substituo 2 vezes 10 a menos 3, porque mili é 10 a menos 3. Olha aí como já está resolvida, né? Então, a gente tem 10 ohms de reatância indutiva. Aí, como é que eu escrevo a equação da impedância? Dessa forma aqui, ó. A equação da impedância, a forma dela é o resistor mais o J10, certo? E eu posso apresentar isso aqui no diagrama fasorial, né? Aqui no eixo cartesiano, onde no eixo da abscissa eu tenho o valor da resistência e no eixo da ordenada, como é uma grandeza positiva, está no primeiro quadrante, fica o mais J10. É assim que você escreve na forma retangular, né? E eu posso também expressar esse fasor aqui, ó. Foi inclusive encontrado o ângulo, né? Isso aqui já demonstramos várias vezes. Quem é esse ângulo? Como é que eu acho o ângulo desse fasor, o fasor resultante? É o arco da tangente. Qual tangente? Olha, aqui eu estou no eixo da abscissa, aqui eu estou no eixo da ordenada. Quem é a tangente desse ângulo que definiu esse ângulo? É o arco, né? É o arco da tangente desse θ aqui. Quem é esse arco? Quem é tangente? É o cateto oposto ao ângulo, que é esse 10, oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Ó. Então, quando eu pego 10 dividido por 5, dá 2. Quem é a tangente de 2? É exatamente 63,4 graus. Isso aqui a gente já repetiu bastante. E o circuito RC tem o mesmo formato. Vamos para as questões. Aqui eu já falei o que é fasor. Hoje é mais uma revisão, resolução desses problemas. É aqui onde eu quero chegar. A nossa aula de hoje, o foco é isso daqui. Resolução de exercícios modelo. Porque a partir daqui a gente vai resolver o resto do livro todinho. Então, mostrar a variação de XL, que é a reatância indutiva, XL, e a reatância capacitiva, que é XC, com a frequência, apresentando graficamente
cada uma delas em função do ômega, que é a frequência angular, numa faixa de 400 até 4.000 radianos por segundo. Então, construindo o gráfico de XL e XC, eu tenho que utilizar essas expressões. Ó. Quem é XL? Quem é a reatância indutiva? É ômega L, né? E quem é XC, que é a reatância capacitiva? É 1 dividido por ômega C. Aí aqui tem uma tabelinha, ó, com todos os dados já aqui dentro. Aquela tabelinha, quando você resolvia uma equação linear de primeiro grau, você colocava os valores de x para f de x igual a 2x mais c. Né? Aí você ia substituindo os valores, encontrando sempre o domínio e a imagem desse domínio. Lembra aquilo lá? Então, olha, aqui é fácil. Ó. Eu sei que a equação é ômega L, né? Ômega L. Aí eu substituo. Quem é o ômega L? 400. Ó. Então, no canto de ômega, eu substituo o valor literal, que é ômega, pelo seu valor numérico, que é 400 aqui. Ó. Aí eu ponho 400 vezes quem? Vezes L. Mas quem é L? O L foi dado. Ó. É 40 milihenry, né? Milihenry. Ou seja, 40 vezes 10 a menos 3. Quando eu opero isso aqui, deu 16. Ó. O valor de XL é 16. Né? Aí, da mesma forma, eu substituo na equação da reatância capacitiva. Ó. Quem é a reatância capacitiva para esses mesmos valores na frequência de 400 radianos por segundo, o valor de ômega? Né? Eu substituo aqui, então ficou 400. Está vendo a equação aqui? A equação é essa. É 1 dividido por ômega C. Eu vou substituir o valor de ômega, o valor de C, e encontrar o valor numérico. Né? Eu ainda estou na primeira frequência aqui de 400. Aí eu substituí aqui, ficou ômega é 400, vezes o capacitor, que é o C. Quem é o capacitor? Foi dado, ó, é 25 microfarad. Então, 25 microfarad, escrevendo matematicamente, é assim, ó. É 25 vezes 10 a menos 6, que deu 100. Aqui eu esqueci de colocar o sinal, porque ele é negativo, né? Aí depois eu pego esse valor e vou colocando aqui, ó, no gráfico cartesiano. Ó. Quando o ômega, esse eixo aqui é o eixo da frequência, né? Da frequência. Ó. O ômega está aqui 400. Então, quando eu substituir na forma, deu exatamente 16. Ó. E eu construí essa reta aqui dentro, ó, certo? Foi construída essa reta. E interessante que ela fica no primeiro quadrante, né? Olha aí, no primeiro quadrante, eu não te falei que o local, a residência da reatância indutiva não está no primeiro quadrante? Nós já comentamos isso nas outras aulas, né? Então, todo valor que eu atribuir para XL, XL só vai ter valor positivo, né? Ele é esse eixo aqui, ó. Porque a reatância capacitiva, ela reside aqui no primeiro quadrante desse eixo cartesiano, né? Aí a reatância capacitiva está embaixo, ó, por isso que ela ficou embaixo. Aqui não é 100, não, aqui é menos 100, esqueci de colocar o sinal, né? Porque quando ela fica colocada aqui embaixo, ó, então todos esses valores aqui da tabela, quando você substituir, você encontra na mesma hora aqui, ó, os valores de XL e XC, certo? Demonstrando que a reatância indutiva ela está realmente no primeiro quadrante, né? E a reatância capacitiva se encontra aqui no quarto quadrante. Qualquer circuito, uma conclusão, eu tirei do livro isso aqui. Achei interessante, tirei do livro. Qualquer circuito que contenha L em C ou C terá uma impedância que é uma função da frequência. Consequentemente, qualquer diagrama de impedância traçado para uma determinada frequência só será válido nessa frequência específica. Quer dizer, qualquer valor que você atribuir para ômega, ele vai estabelecer, né, esse mesmo gráfico. Esse é o comportamento. Esse é o comportamento da variação da frequência, seja num componente
de um indutor ou no componente de um capacitor. Qualquer dúvida, você me escreve agora aqui no chat do lado, e no final da aula ou no decorrer da aula, você levanta a mãozinha se a sua dúvida é relutante, você quer a resposta agora, aí você levante a mãozinha. Se não levantar a mãozinha, escreva lá, e no final eu faço uma repetição e esclareço melhor, tentando elucidar a sua dúvida. Vamos para a próxima questão. Isso aqui eu tinha até respondido na outra aula, né? Estou fazendo uma revisão para você. Dados, ele colocou a tensão de 150 seno de 5.000 T mais 45. E a corrente tem I seno de 5.000 T menos 15. Construir os diagramas de fasores e da impedância e determinar as constantes do circuito. Né? Quando a gente olha para esse valor de tensão e para esse valor de corrente, a gente não tem a menor ideia. A gente não tem a menor ideia se é um circuito RL ou um circuito RC. A gente não tem a menor ideia. Então, o primeiro passo é a gente construir os fasores. O que é construir os fasores? É escrever uma outra equação mais simplificada. Então, eu vou escrever os fasores de tensão e corrente, porque são os valores que foram dados aqui no problema, né? Então, quem é o fasor tensão? Para mim encontrar o fasor tensão, olha a definição aqui, ó. Quem é o fasor tensão? O fasor tensão é o V máximo dividido pela raiz de 2, que é o valor RMS, né? Nós já comentamos o que é esse valor RMS lá no capítulo 2 e também na última aula. E aqui é o ângulo de fase. Então, eu vou escrever isso. Então, quem é o valor máximo dessa equação? É o 150 aqui, ó. Esse é o VM. Coloco aqui 150 dividido pela raiz. E quem é o ângulo? O ângulo de fase, onde tudo começa. Aqui tudo começa em 45 graus. Né? Pronto. Então, 150 dividido pela raiz de 2 deu 106 com um ângulo de 45. A corrente é a mesma forma. Eu vou lá, encontro o valor máximo dela. Quem é o valor máximo dela? É 3 amperes aqui, ó. 3 dividido pela raiz de 2. Quem é o ângulo de fase? É o ângulo que eu encontro aqui, ó, menos 15. Copiei menos 15 aqui. Então, 3 dividido pela raiz de 2, pegue sua maquininha, você já encontrou 2,12. E o ângulo é o de cima menos o de baixo. Quanto é 45 menos 15? Olha, como tem os dois menos, né? 45 menos 15 é igual a 45 mais 15, né? Tu é somando, porque tinha menos 15, o sinal altera o de dentro, né? Então fica mais. Então a resposta é o quê? A resposta é 60, né? Aqui, ó, deu 60. 45 menos 15 deu 60. E 106 dividido por 2,12 é 50. Aí, imediatamente, eu já saio da forma polar, né? Isso aqui não está na forma polar? Está na forma polar. Eu saio da forma polar, pego a maquininha e passo para a forma retangular. A própria máquina já me dá um valor de 25 mais J43,3, né? Onde o 25 é o resistor e o J43,3 é o XL. Já caracterizou um circuito RL, né? Agora, interessante aqui, depois que eu construí os fasores, aqui a tensão eu fiquei com um fasor que tem um módulo de 106 e um ângulo de 45. Eu já esboço no gráfico, ó. Coloquei aqui no gráfico. O ângulo desse fasor é 45 e o módulo dele é V, ó. Primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante aqui, ó. Aí a corrente, o ângulo é negativo, né? Deu menos 15.
Eu não gosto de escrever menos 15 assim, eu escrevo 15 mesmo, né? Aqui está dizendo que ele ficou negativo, que ele está no quarto quadrante, porque menos 15 é que eu estou escrevendo ele na forma horária, né? Como ele tivesse. O negócio fica adiantando. Mas isso aqui é o mesmo ângulo de 315, né? 345, né? 345. Se você pegar um ângulo no sentido anti-horário, você sair girando aqui, ó, quando você chega nesse ponto, o I está a 345 graus, né, da posição original. Ou eu escrevo 345, ou então o complementar dele, que é 15. Aí aqui é interessante que a gente vê a distância, né? A distância de atraso entre o fasor tensão e o fasor corrente. Como é que você mede essa distância aqui? Ó? Como é que você mede? O negócio fica passando, né? É 45 mais 15, que dá 60. Então, a distância em graus aqui, ó, dá 60 graus a distância. E quando esses fasores estão rodando aqui, o V está na frente, né? A tensão está adiantada da corrente de 60 graus, né? A corrente está vindo atrasada, caracterizando exatamente um circuito RL. Né? Então, se é um circuito RL, eu vou encontrar o valor de L, que é um dos parâmetros do circuito. Ou o que foi dado aqui, ó. Aqui nós já encontramos o XL, né? Então, eu quero saber quem é o R. Eu quero saber quem é o R. Então, a gente se lembra que XL é igual a ômega L, né? Então, olha, o valor de L nós não temos, mas o valor de ômega nós já temos. Está na própria equação. O ômega não é o coeficiente de T, é 5.000 a frequência, ó, tanto da tensão quanto da corrente, né? São parâmetros do circuito, eles têm a mesma frequência angular, né? Então, o W, o ômega, é 5.000. E o XL, acabamos de calcular aqui, né? Como foi que nós calculamos o XL? É quando eu achei a impedância aqui, ó. Eu achei a impedância, né? Quem é a impedância? Pela lei de Ohm, é a tensão dividido pela corrente. Aí eu encontrei 50 com um ângulo de 60. Aí daqui eu já saí da forma polar para a forma retangular usando a maquininha, né? A outra forma de você encontrar isso aqui sem usar a maquininha é multiplicar 50 pelo cosseno de 60, que dá igual a 25, mais J, 50 vezes o seno de 60, que dá 43. Legal aí? Então, nós já temos o valor de R, que é 25. Agora, falta encontrar o outro elemento de circuito, que é a indutância. Quem é a indutância? É o XL dividido por ômega. Mas quem é o XL? Acabamos de determinar. É 43,3. Substitui o ômega pelo valor dele de 5.000, dividi, deu esse número aqui, 0,0086. Aí eu aperto o botão de engenharia da nossa maquininha e ele reduz para 8,66 milihenry. Pronto, está resolvido. Encontramos os elementos do circuito. Muito simples, né? Muito simples essa questão. Vou te mostrar a próxima. As dúvidas, já lhe falei, você vai escrevendo lá no chat. Um problema semelhante, com a mesma forma, né? Aqui, ó. Ele deu novamente as tensões, mesmo modelo, a mesma resolução. Aí vamos treinando para a gente aprender, né? Então, um problema desse tipo, como é que eu resolvo? Eu tenho uma tensão, de novo, agora é 311, seno de 2.500 T, mais 170 graus. E a corrente também, né? Aí ele pede para construir os diagramas dos fasores. A primeira coisa e determinar as constantes. As constantes, que a gente já sabe, são os elementos do circuito, né? Então, o primeiro passo que eu coloquei lá, construindo os fasores. Como é que eu vou construir os fasores? Usando aquela mesma fórmula. O V ponto, que é o fasor tensão,
O outro professor usou o V-chapéu, o livro não está usando nem V ponto, nem V-chapéu, ele está usando um V negritado, né? Mais escuro. Aí, quem é o VM? Quem é o V máximo da equação? É 311, né? Dividido pela raiz de 2. Quem é o θV? O θV é 170. Aqui, ó. Então, 311 dividido pela raiz de 2 deu 220. E o ângulo continua 170. Então, eu já tenho aqui a grandeza fasorial, né? Agora eu vou achar a corrente. Mesma coisa. Quem é o I máximo? O I máximo é 115,5. Coloquei aqui dividido pela raiz de 2. Quem é... Rapaz, eu não corrigi esse erro, não. Eu devia ter corrigido. Ah, está corrigido. A fase é menos 145. Eu esqueci de colocar o menos aqui, né? Então, quem é 15,5 dividido pela raiz de 2 deu 11. E o ângulo é menos 145. Aí eu vou achar impedância. Eu já posso agora, ó, eu já tenho os dois fasores, né? Eu tenho o fasor tensão e tenho o fasor corrente. Já posso construir aqui o diagrama dos fasores. Olha aí, ó, tá aqui, ó, da tensão. A tensão está aqui no eixo cartesiano, só que a tensão ficou lá no segundo quadrante, né? É por causa do ângulo. Ó. O ângulo dela tem 170 graus. Ó. Então, desse ponto zero até lá, deu 170. Está aqui o fasor. Agora eu vou colocar o fasor corrente. Ele tem menos 45. Bem aqui, ó. Daqui para cá, deu menos 145, né? Agora, olha quando tu olha aqui, quem é que está na frente? Se esses fasores estão rodando nesse movimento, quem está na frente é a corrente, ó. A corrente está adiantada, cara. Tu percebeu aí? Se esses fasores estiverem rodando, um está pregado no outro aqui, está colado. O fasor tensão está colado no fasor corrente. Eita, né? Então, a corrente está na frente, é um circuito RC, né? Capacitivo. Viu aí que legal? Bem, agora vamos encontrar a impedância. Como é que eu acho a impedância? Novamente baseado na lei de Ohm. Ó. A impedância é V dividido por I, né? Mas quem é V, professor? V é 220 com ângulo de 170, está aqui, ó. E quem é I? I é 11 com um ângulo de menos 145, ó. Está aqui, ó, né? Pronto. Legal aqui? Aí agora eu vou dividir, ó. Quanto é 220 dividido por 11? Deu 80. E quanto é o ângulo de 170 dividido pelo ângulo de menos 145? Como é que eu divido o ângulo? Eu pego de cima do numerador, subtraio o denominador. Então, fica 170 menos 145. Eu estou somando os dois, né? Quando eu somo, não daria 315, ó, né? Ficaria essa forma aqui, ó. 20,315. Aí o livro escreveu menos 45. Agora é fácil você ver, ó. Se você colocar esse fasor no eixo cartesiano, ele vai ficar aqui no quarto quadrante, né? Porque a gente já reconheceu que ele é um circuito RC, né? Então, a impedância vai ficar no quarto quadrante. E ela fica mesmo, ó. Porque aqui eu tenho 20, eu falei 80, mas agora é 20, 20. Então, dá 20 o módulo do fasor impedância, né? E o ângulo dele não é 315, então de 0 até aqui, 315, né? Aí eu ou escrevo 315, ou então eu escrevo menos 45, que é o ângulo que eu posso expressar na forma horária, né? Na forma horária. Aí deu isso aqui, ó. Ah, eu nem terminei o cálculo aqui para você, para achar o C, né? Eu nem terminei, porque aqui você já achou o R. Quem é o R? Quando eu sair, ó, isso aqui é a impedância, né? A impedância tem 20, Z é igual a 20 com um ângulo de menos 45. Saindo da forma polar para a forma retangular, usando a máquina, deu 14, o mesmo é 45, né? Então, tanto o R como o XC
tem o mesmo módulo, né? É 14,14. Menos J, 14,14. Agora falta encontrar o C, que é a reatância do circuito, que é a capacitância do circuito, né? Não é um circuito RC? Se é um circuito RC, ele tem resistor e capacitor. Aí, como foi que eu achei o capacitor? Estou só fazendo uma revisão, porque eu já dei isso aqui na última aula, né? Então, eu coloco na forma da reatância capacitiva. XC é igual a 1 dividido por ômega C. Agora é só substituir. Quem é ômega? Ômega é igual a 2.500. Né? Quem é o C? Eu não sei. Mas quem é o XC? O XC é 14,14, né? Então, desenvolvendo a equação, diz que C, o capacitor, é igual a 1 dividido por 14,14, onde C é igual a 28,3 microfarad. Né? Uma revisão da última aula que nós falamos disso. Vamos para o 4. Aqui eu risquei mais, né? Estava com menos preguiça. Então, nesse circuito, a gente tem um circuito série RL, eu até esbocei o circuito aqui. O interessante na resolução dessas questões é você pegar todo esse texto aqui em português e traduzir ele na forma matemática. Que é para você não ficar repetindo o texto, lendo sem entender. Vá logo traduzindo. Olha, quando eu desenho o circuito, eu já não preciso mais olhar que ele está em série. Eu já desenhei, ó, um R em série com a bobina, né? O que ele disse aqui que o circuito está em série. E já coloco os valores, ó. Eu já não vou mais olhar para o texto para entender que ele está em série. Eu já desenhei, né? Aí, o que é que ele quer agora? Ele quer que eu determine o ângulo e a frequência. Elementos relacionados com a impedância, né? Relacionado com a impedância. Aí ele disse aqui, ele deu uma informação que a impedância ela é 40 com um ângulo θ, que ninguém sabe o que é isso. Ó. Olha aqui, ela é 40 com um ângulo θ. A gente não sabe o ângulo. E agora, José? E agora a gente pode construir o diagrama de fasores. Como que você vai construir o diagrama de fasores, professor? Não tem informação nenhuma? Tem. Você tem um circuito RL. Aí você desenha esse diagrama de fasores. Isso aqui é a chave para você resolver esse problema aqui. É a chave. Preste atenção, colega. O senhor tem? Nós temos certeza. Olha, aqui eu sei que na abscissa eu tenho R. Quanto é R? É 20 ohms. Está aqui, ó. E eu sei que a resultante, que é a impedância, ele deu o valor. É 40, escrevi. Olha aí um triângulo. Olha a hipotenusa do triângulo vale 40 e o cateto adjacente vale 20. Você vai já determinar quem é o cateto aqui, ó, o ômega L, que é o cateto do XL, né? Olha aí, camarada. Eu vou já achar quem é esse ângulo. Porque o ângulo não foi dado, mas foi me colocado, foi me estabelecido isso aqui. Quem é o ângulo? Quem é esse θ aqui? Rapaz, o θ é o arco do cosseno. E quem é o que é cosseno? É 20 dividido por 40. Acabou o problema, meu amigo. Está aí. Olha. Então, quem é o θ? O θ é 60. Né? Porque eu pego o arco desse cosseno. Eu já tenho o valor do cosseno. O cosseno desse ângulo θ aqui não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Aqui o valor do cateto adjacente é 20. E a hipotenusa é 40. Pronto, ó, 20 dividido por 40, eu vou na maquininha, me deu um ângulo de 60 graus. Acabou o problema, meu amigo. Tá? Agora eu já vou determinar, olha aí, quem é o ômega L, né? Quem é o XL aqui, ó. E XL a gente sabe que é 40, é o valor da hipotenusa, vezes o seno do ângulo. Pronto. Se eu pegar 40 e multiplicar pelo seno de 60,
deu 34,6, que é o XL. Pronto, acabou o problema. Agora eu sei quem é ômega L. Ômega L, o ômega eu posso escrever também como 2πfL. Né? Eu posso escrever assim. Então, quem é o F? O F é o XL dividido por 2πL. Eu já tenho esses valores. Né? Quem é o XL? Acabei de calcular. É o 34,6, está aqui. Ó. E quem é o π? O π a gente sabe, é 3,14, é uma constante. E quem é o L? O L foi dado, é 0,2. Pronto. Substitui aqui, olha aí. Foi encontrada a frequência da rede. É de 275 Hz. Problema muito simples. A gente já mostrou ele na última aula. Estou só fazendo essa revisão para a provinha que você vai fazer na próxima aula. Né? Vamos para o 5,5. As dúvidas. Vai agora no chat, escreva a sua dúvida lá. Mas se você quer ser esclarecido agora, você levante a mãozinha. Está aqui embaixo. Eu paro o vídeo e vou lhe explicar. Aí você escrevendo lá, no final, que eu terminar aqui, eu faço um esclarecimento de cada dúvida, né? Que foi apresentada. Vamos para a 5,5? A 5,5 eu copiei e foi direto, com preguiça, né? É porque é o mesmo modelo da outra, mesma coisa. Né? A 5,5 está copiada aqui. Em um circuito série, que eu tenho um resistor de 10 ohms e um capacitor de 50 microfarad, a tensão aplicada e a frequência são tais que a corrente está adiantada de 30 graus. Qual a mudança de frequência necessária para que a corrente fique avançada de 70 graus? Uma questão muito simples, está resolvida no livro. Eu posso depois explicar essa daqui, eu achei ela muito simples, parecida com a outra. Eu vou para a outra. A outra, eu escrevi, que era mais complicada essa daqui. Sendo F igual a 500 Hz, aqui é a frequência, tá? Frequência em Hz. Determinar o elemento puro que em série com R mais 25 ohms produz um atraso de 20 graus da corrente. Olha aí, quem é o elemento que eu vou colocar em série com a resistência de 25 ohms para que a corrente fique em atraso de 25 graus. Essa palavra atraso já me coloca no primeiro quadrante, eu já fico aqui, ó. Corrente atrasada, eu tenho XL. Já foi colocado aqui o gráfico, ó. Olha aqui, eu tenho a mesma resistência de 25, tá aqui ela, no eixo da abscissa, né? Aí a primeira coisa aqui, quando eu tenho uma frequência de 500 Hz, qual é o elemento puro para que essa corrente fique atrasada? Aí eu já estabeleço aqui, o meu Z1 está aqui em cima. A condição de corrente atrasada gerou uma impedância Z1, certo? Aí eu já esboço esse gráfico. A natureza do gráfico, quando eu falo de atraso, é um XL. Eu tenho um JXL. É um circuito RL. Né? Então, ele já fica no primeiro quadrante. Aí eu continuo a leitura. Ele diz, repetir para um avanço. Para um avanço, a corrente está adiantada, está na frente. Já me leva a impedância, que é o Z2, para o quarto quadrante. Só isso daqui que eu faço. Né? Só isso daí que eu faço. Aí ele pergunta quais são os elementos. Então, o primeiro elemento é o indutor, porque a característica deste elemento é atrasar a corrente, né? Atrasar a corrente. Aí depois tu pega o mesmo circuito, submete para um avanço. Então tu está colocando um capacitor. Aí aqui eu escrevi as fórmulas. Olha. Eu vou encontrar o valor de L, né? Então, eu digo, quem é a tangente? Eu não conheço esse camarada aqui, ó. Mas eu tenho o valor interessante aqui, presta atenção aqui, ó. Nós temos esse valor do R
E temos o valor do ângulo, né? Aí eu quero saber quem é esse cara aqui, ó, quem é o XL. Porque dentro do XL tem alguém que determinou o XL, quem foi? Foi o L. Eu vou encontrar o valor de L. Então, eu vou só usar uma equação matemática, ó, relacionando o raio, aliás, a resistência ômica, com a reatância ômica aqui, né? Quem é ela? É a tangente do ângulo de 20 graus, olha. Então, a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é o XL, dividido pelo cateto adjacente, que é o 25. Já encontrei, né? A tangente, olha, eu escrevi essa equação, já encontrei o valor de 9,1. Pego 25 vezes a tangente de 20, deu 9,1. Aí, quem é o L? É só dividir o XL por 2πf, né? Porque a frequência foi dada. Ó. Nós estamos escrevendo ômega em função da frequência Hertz, né? O 2π a gente sabe que é 2 vezes 3,14, vezes a frequência angular de 500 radianos por segundo. Dividir, deu um valor de 2,9 milihenries. Pronto, já achei o valor do elemento do circuito que foi colocado. Quem é o elemento por aqui? É uma indutância de 2,9 milihenry, né? Agora, com a corrente avançada, a corrente avançou, então me caracterizou o circuito RC, né? Quem é ele? É o XL dividido por R. Mas quem é o XL? É 1 dividido por 2πfc, né? Aí eu substituo na forma, né? Quem é o F? O F foi dado aqui, é 500, ó. Quem é o XC? É o mesmo, porque a frequência angular não é a mesma. Então, o resultado foi o mesmo aqui, ó, 9,1. Quando eu desenvolvo essa equação, deu 35 microfarad. Simples, né? Muito simples. Dúvida? Escreva agora no chat a sua dúvida. Eu já estou vendo aqui do lado. Se você quiser que eu tire a dúvida agora, você levante a mãozinha. Se não levantou a mãozinha, é porque a dúvida pode esperar. Vamos para o 5.7. 5.7, outra muito parecida com a primeira. Pretende-se utilizar um circuito em série com um R de 25 ohms e um indutor de 0,01 Henry nas frequências de 1500 e 1000 Hz. Achar a impedância Z em cada uma dessas frequências. Pronto. Aqui tu tens um circuito RL, né? E a nossa equação geral é essa, ó. Porque a gente sabe que o ômega L é ômega L, né? Mas quem é o ômega? Porque ele está falando na frequência, foi dada a frequência Hertz. Então, eu tenho que, no canto do ômega, escrever 2πfl. É só substituir. Aí, ó. Substituir. Quem foi o primeiro? Foi 100 Hz. Substituo o F por 100. Aí o XL deu 6,28. Pronto. Já achei o XL. Aí, para achar a impedância de cada uma dessas frequências, a impedância é dada por essa fórmula, né? Porque eu tenho esse cateto que é R, eu tenho outro cateto que é o XL. Quem é a hipotenusa desse triângulo? O Z é igual ao quadrado da resistência, que é 25 elevado ao quadrado, mais o quadrado do XL, que é 6,28 elevado ao quadrado. Foi na maquininha, a resposta deu 25,8 ohms, né? O valor da impedância, quando a minha frequência é de 100 Hz. E sucessivamente, ó, né? Agora, quando a frequência for 500 Hz, utiliza a mesma forma. Primeiro passo, né? Aqui, ó. Foi dado o gráfico cartesiano, né? Escrevi aqui. Aí eu vou da mesma forma, 2πf, né? Aí quem é o F? O F agora é 500.
estamos fazendo para 500. Quem é o L? O L é o mesmo L, é 0,01. Então, deu 31,4. Novamente, elevei o quadrado da resistência e elevei o quadrado também o XL que eu encontrei e deu uma impedância de 40 ohms. Na terceira opção, quando a frequência agora é 1000 Hz, né? Utilizei a mesma forma. Primeiro passo, encontrei o XL, aí substituí na forma geral 2πfL, 2π continua, o F é 1000 e o L continua sendo o mesmo valor da indutância, né? 0,01 Henry, né? Substituí, multipliquei, deu 62,8. Aí eu fui encontrar a impedância, substituí na fórmula geral. Quem é a impedância? É o quadrado da resistência, mais o quadrado do XL, tira a raiz dele, deu 67,7 ohms. Esse é o valor da impedância. Pronto, está resolvido a 5,7. Dúvida, escreva no chat, que daqui a pouco eu estarei lhe esclarecendo a sua dúvida. Vamos para a última, que é a 5,8. A 5,8 tem quase a mesma natureza. Está tudo repetido. Eu vou encerrar aqui na 5,8. Estão muito parecidas. Eu acho que a gente já encontrou a resposta. Ah, não, essa aqui tem uma diferença. Ele deu o valor da tensão, onde V é igual a 500 cosseno de 2.500t menos 20. Está aplicada a um circuito série R. Olha, está aplicada a um circuito CRR de 10 ohm e um capacitor de 40 microfarad. Ele pede para achar a corrente, é um pouquinho diferente, né? Então, o primeiro passo aqui é nós determinarmos, olha aí, o valor de Z, né? Eu quero saber quem é Z, porque eu tenho a tensão. Se eu tiver a tensão e a corrente, e a impedância, né? Eu posso saber quem é a corrente utilizando a lei de Ohm, né? Então, eu vou procurar descobrir aqui quem é a impedância. Porque a impedância, ó, ela é o R menos JXC. Por que eu coloquei menos JXC? Porque eu tenho um circuito RC, ó, resistivo capacitivo, que ele fica no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, é menos JXC, né? Então, eu já tenho o valor de R, foi dado o valor de R, é 10 ohms, está aqui o 10. Mas eu não sei quem é o XC, né? Então, eu vou calcular o XC. Quem é o XC? É 1 dividido por ômega C. Ora, eu sei quem é ômega. Ômega é 2.500, que é o coeficiente de T, né? E quem é C? C foi dado, é 40 microfarad, ou seja, 40 vezes 10 a menos 6. Desenvolvendo isso aqui, também deu 10. Pronto, está aqui, está resolvido. Z é igual a 10 menos J10, né? Aí eu, passando da forma retangular para a forma polar, deu 10 raiz de 2 com um ângulo de menos 45, né? Pronto. Agora, eu tenho, na forma fasorial aqui, preste atenção, eu escrevo para mim que eu vou ter que dividir para achar a corrente. Quem é a corrente, segundo a lei de Ohm? A corrente não é o fasor tensão dividido pelo fasor impedância? Então, eu tenho que encontrar o fasor tensão. Como é que eu escrevo o fasor tensão? Então, V chapéu, aqui eu voltei àquela nomenclatura do professor Yuki, né? Lembra lá da aula dele da internet? É V máximo, quem é V máximo aqui é 500. Quem é o ângulo dele? Menos 20. Pronto. Dividido pela raiz de 2. Aí, então, eu vou calcular agora a corrente. Olha aí para me calcular a corrente, como é simples. Eu já tenho o valor da tensão, já tenho o valor da impedância. Então, pronto, está definida a corrente pela lei de Ohm, né? Então, quem é V? V é 500 dividido pela raiz de 2 com um ângulo de menos 20. Quem é Z? Z chapéu, foi dado. É 10 raiz de 2 com um ângulo de menos 45. Ó. Aí aqui, quem é 500 dividido por 10? 500 dividido por 10 não é 25 não, né, colega? É 50, né?
Ah, não, mas tem a raiz de 2 aqui, tá legal. Então deu 25, tá? Deu 25. Quem é menos 20 menos 45 vai ser 45 menos 20, que dá 25. Pronto, está resolvido aqui, ó. Então, esse aqui é o valor do I máximo. Como é que eu escrevo a equação da corrente? Não é o I máximo? Quem é o I máximo? É 25 raiz de 2 cosseno, porque a natureza das funções é uma função cossenoidal, né? Se a função tensão é cossenoidal, eu também deveria escrever a função corrente como cossenoidal, né? Então, por isso que eu coloquei 25 vezes a raiz de 2, porque eu quero o valor máximo, né? Cosseno de 2.500 t's mais 25 graus, que é o ângulo de fase. Certo aí? Muito bem, né? Então, aí, até o 8, eu terminei essa revisão e os outros problemas são muito parecidos. Eu acredito que até aqui você está verdadeiramente preparado para a nossa provinha, né? E aí, todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Então, eu paro essa gravação agora. Eu paro essa gravação agora e volto com vocês.